Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Estamos meditando o Evangelho de Jesus Cristo, de autoria de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Jesus desce da montanha, Jesus chega de um retiro. Montanha, na Bíblia, símbolo da comunhão com Deus, da unidade com Deus, da proximidade com Deus. Lembremos o Tabor, a transfiguração, a antecipação da glória de Deus em Jesus Cristo. As tábuas da lei que Moisés recebe também no Monte Sinai, e tantos outros momentos que Jesus se encontrava na montanha fazendo oração. E aqui de repente se depara com um leproso, um homem que era apresentado como impuro, não era aceito no convívio social, se lança aos pés de Jesus e suplica com fé. Um ato de fé. Senhor, tu tens aquilo que eu procuro. Se queres, eu ficarei puro, eu ficarei limpo. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. Jesus não teria uma outra opção, uma outra atitude, senão acolher a súplica daquele homem, acolher então aquele ato de fé. Um leproso jogado aos pés de Jesus, suplicando pela cura, e Jesus estende a mão, toca nele, Este tocar de Jesus no leproso é também uma quebra de paradigmas, pois um judeu não poderia tocar num leproso. Segundo a tradição judaica, quem tocasse num impuro também ficaria impuro. E de repente Jesus percebe que não é esta a regra de vida. O bem maior é curar, amparar o ser humano, é salvar aquela vida que sofria tanto, que era escravizado por aquela enfermidade. E sabia bem que o que torna o ser humano impuro não é o toque numa pele comprometida, uma pele ferida, que segundo a tradição era isso que diziam, mas o impuro é aquele que alimenta dentro do coração a maldade. A impureza não está no aspecto externo, mas está dentro do coração do ser humano. Lembrado na liturgia de ontem, por exemplo, eu lembrava isso para dizer, meus irmãos, que a lepra maior é a intolerância. O que rompe a nossa convivência são outras impurezas, a segregação religiosa, étnica e tantas outras lepras de classe, Ou seja, tudo aquilo que vai causando barreira nas nossas relações, vai distanciando uma identidade tão sagrada que é a convivência comunitária, familiar entre nós. Esta é uma lepra que deve ser combatida todos os dias entre nós. Por isso, muitos são aqueles que, por uma questão social, econômica, elas se sentem leprosas. Imagine a situação de um pai de família que não tem meios para produzir o alimento, o sustento da sua família. Será que esta pessoa não se sente tão leprosa, tão afastada da dignidade do convívio social, do convívio comunitário? Com certeza. Um pai de família que tem seus filhos, que ao amanhecer não tem meios, não tem o pão na mesa para matar a fome dos seus filhos,
Numa sociedade em que desperdiça tantas toneladas de alimento, com certeza é alguém que está num contexto de exclusão social extrema, de desamparo extremo. Esta é uma lepra que com certeza deve ser combatida pelos gestos de bondade e de caridade entre nós. Por isso, prostrar-se diante de Jesus e suplicar pela bondade que Jesus sempre oferece a nós. E era isto que o leproso percebia bem Jesus. Senhor, se tu queres, eu quero. Jesus de imediato responde, eu quero. Mude de vida, afaste desta realidade, receba de mim, né? Assim Jesus se apresenta. Tudo aquilo que você espera para que você mude esta realidade. Ele toca no homem. O gesto de tocar na pessoa não só transmite à pessoa o calor humano, a acolhida, a proximidade, mas faz com que a pessoa também entre em comunhão com você. Ou seja, quando eu estendo a mão para uma pessoa, eu estou convidando para que ela entre em comunhão com a minha vida, porque eu já estou me oferecendo para entrar em comunhão com ela. Eu quero, fica curado. Este é o desejo que Jesus tem para toda a humanidade, receber dele o acolhimento, a proteção, o resgate da dignidade humana, a sua fé, o amor e a bondade. Hoje a igreja celebra Santo Irineu. Nasceu na Esmirna, na atual Turquia, no segundo século. Foi educado na fé por São Policarpo, discípulo do apóstolo São Paulo, São João. Por isso é considerado o último homem da geração apostólica. Foi ordenado presbítero e depois bispo de Lyon, na França. Grande teólogo da igreja, empenhou-se na defesa da doutrina cristã contra as heresias. Sofreu martírio por volta do ano 200. É exemplo deste destemido cidadão do reino de Deus, Santo Irineu, bispo e mártir da igreja. Procuremos viver rompendo as barreiras que dividem, mas estendendo a mão que nos aproxima e nos leva em comunhão com o outro, com o nosso irmão. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.